Olá, terceiro ano. Hoje, dia 21 de junho, né? Estamos bem pertinho do São João, estamos na semana junina, né? Que é a semana do mês de junho referente, né, a essas festas. E hoje nós vamos falar um pouco, né? A nossa aula de geografia, e nós vamos falar um pouco sobre a cultura daqui do Nordeste, tá? Então, mais precisamente, nós vamos falar sobre a cultura de Pernambuco, certo? Então, tem algumas comemorações, né? Pernambuco é localizado no Nordeste, né? Na região Nordeste. Então, tem algumas festas, né? Algumas comemorações que nós falamos, né? Que é do Nordeste. E, apesar de algumas termos aqui em Pernambuco e em outros estados também daqui do Nordeste, tá? E se a gente for observar, no Nordeste todo, né, Pernambuco tem essas manifestações culturais durante todo o ano, certo? Por exemplo, passou, né? Tá aí a nossa bandeira, né? A nossa bandeira, ela é bem colorida, né? Então já dá um diferencial. Inclusive, a bandeira de Pernambuco teve uma eleição há um certo tempo, né? Não faz tanto tempo assim, e as bandeiras dos estados concorreram, e adivinhem qual foi a que ganhou como a bandeira mais bonita? A bandeira de Pernambuco, certo? Foi eleita a mais bonita, certo? Então tem esse arco-íris, né? O solzinho, a estrela, a cruz. E uma das nossas manifestações culturais, né, a data, né, em si já passou. Esse ano nós não tivemos carnaval, né, por conta da pandemia. Antes de existir essa pandemia, quando as pessoas elas tinham contato, né, umas com as outras, né, não tinha esse negócio de distanciamento, não tinha esses cuidados que nós temos que ter agora. Você provavelmente, né, alguns de vocês podem ter ido já e podem ter observado, ó, a quantidade de pessoas que viviam nas ruas, né? E aqui, nessa primeira imagem, nós temos aqui a representação, né, do Galo da Madrugada, é o considerado o maior bloco do mundo, né? É uma representação muito forte da cultura pernambucana, né? Muitos turistas vêm ver esse, esse desfile do galo, né? Assim como é chamado. Então, são muitas pessoas. Vocês estão vendo aí que as ruas estão todas tomadas. A gente nem consegue enxergar, né, quem aí, né? A gente não vê nem o chão. Aqui em Olinda, nós temos o Homem da Meia-Noite, né? Que é outra tradição da nossa cultura, essa questão dos festejos, né? Carnavalescos. Esses bonecos gigantes, eles também fazem parte da nossa cultura, né? O Homem da Meia-Noite, ele é o mais conhecido, né, de todos. Ele desfila à meia-noite em ponto, né? Provavelmente algum de vocês ou já deve ter visto o desfile, ou pela televisão, ou pessoalmente, certo? Então, isso é uma representação muito forte também do carnaval, né? O frevo, né? E o frevo, ele vem, né, tem a origem na palavra ferver. As pessoas diziam, né, que quando faziam os passos, né, parecia que estavam fervendo, que a temperatura do corpo da pessoa aumentava, tá? Então, é uma manifestação cultural também, né? Inclusive, é, a sombrinha, né, tem as cores da bandeira de Pernambuco, que são o quê? Amarela, azul, verde e vermelha, né? Já que o frevo, ele é uma das maiores representações culturais do nosso estado. O maracatu, né, também é uma outra manifestação. O afoxé, mas já que estamos no mês junino, né? Então,
são comemoradas esse mês as festas juninas, tá? E se eu perguntar assim a você, o que é que a gente vê no São João? Aí você vai dizer o quê? Ah, eu vejo fogueira, eu vejo bandeiras, eu vejo balão, eu vejo pessoas dançando, eu escuto algumas músicas, né, de forró, eu vejo aquelas pessoas com roupas quadriculadas. Então, o São João, ele é uma festa, né? Ela é mais marcante aqui no Nordeste, mas ela não começou aqui no Brasil, não. Ela foi trazida pelos portugueses para o nosso país. E a gente sempre vê, né, que tem as quadrilhas, né, que são aqueles casais dançando, não é? Há toda aquela animação, a gente ouve fogos, né? Então, infelizmente, ano passado, por conta da pandemia, e esse ano também, né? Já desses 2 anos seguidos, a gente não está tendo, né, as comemorações juninas, né? Porque nessa época já estava toda aquela agitação, né? E aqui em Pernambuco, nós temos é muito forte essa questão das quadrilhas em João Pessoa, né? Lá no estado da Paraíba, e aqui em Caruaru, né? Que é uma cidade daqui do nosso estado. Então, as pessoas, elas sempre se vestem, né, de uma forma diferente, elas procuram sempre estar brincando, né? E esses símbolos que a gente falou, a fogueira, a quadrilha, até as comidas de milho, têm um significado, né? Então, ó, as quadrilhas, a gente vê que são que os casais, né, que ficam dançando, e essas quadrilhas, elas são uma forma de agradecimento. Sabe pelo quê? Pela boa colheita. Mas a boa colheita de quê? O que é que a gente come bastante nessa época? E as comidas que a gente consome, elas são feitas com o quê? A maioria, né, dos alimentos dessa época são feitos com milho. Então, é uma forma de agradecimento pela colheita também, né? Porque a gente sabe que tem um tempo certo de plantar, tem aquele período, tem aquele tempo certo para poder plantar, para que no São João, né, tenha uma safra boa, né, uma colheita boa do milho, né? Então é uma forma de agradecimento e a gente pode ver que as quadrilhas elas são bem animadas, né? Tem as músicas, tem os passos, né? As roupas também são bem coloridas, né? Infelizmente é uma tradição e a gente nem pôde ver essas apresentações tão bonitas nem no ano passado e nem vamos poder ver esse ano, né? Mas se vocês quiserem ver, vocês podem assistir, né? Você coloca no YouTube, coloca apresentações de quadrilhas. Então, vocês vão ver em vários lugares, né? Inclusive, muitos turistas vêm para cá para poder ver essas danças, né? Já que em outros lugares a gente não tem, certo? Temos as quermesses, né? A quermesse são algumas brincadeiras, né? É uma festa que é feita, né? E a gente sabe que nesse mês de junho, quando a gente fala assim, festas juninas, é uma tradição, né, da Igreja Católica. E a gente tem o que nas festas juninas? Quais são os santos? Santo Antônio, São João e São Pedro, tá? Então, são eles que são comemorados, né, durante esse mês de junho. E por os três serem no mês de junho, então nós dizemos que é festas juninas, certo? Mas lembrando, né, foi uma festa que veio de Portugal para cá. Se aqui no Brasil não tinha ainda a questão da religião, então foram os portugueses que trouxeram a religião católica para o nosso país e pela festa de São João comemorarmos, né, essas festas desses três santos, então ficou,
né? E as comidas de milho, né? As comidas de milho, nós temos várias, né? A gente pode comer o milho mesmo, né? Em si ele cozinhado, ou ele assado, né? Tem bolo de milho, tem pamonha, canjica, a pipoca, né? A gente sabe que a pipoca, ela também é feita com milho, né? Temos também outras comidas, né? Que fazem parte também do cardápio dessa época, mas que não são feitas com milho. Por exemplo, a tapioca, as paçocas, né, que são feitas, não são feitas com milho, né? A cocada também faz parte dessa época. A cocada, né, o material, como já está dizendo, né, cocada, coco, né, vem do coco. Temos também o munguzá, que ele também é feito com o milho, né? Ele tem um caldo, tem os carocinhos do milho, certo? E, inclusive, o munguzá, ele varia, né? Tem locais que o munguzá ele é salgado. Imagine, aqui a gente come o quê? O munguzá doce. Mas tem locais que que ele é feito salgado, né? Temos também arroz doce, que também faz parte dessa época. O cuscuz, né? O tão gostoso cuscuz, a gente come o ano todo. Mas é uma comida também dessa época, tá? E alguns dos símbolos, né, juninos, temos os balões. Os balões, eles representam o início da festa, né? E outro detalhe importante, antigamente as pessoas soltavam balão. A gente não pode mais fazer isso. Por quê? Se a gente soltar o balão, esse balão, ele além de poluir, ele pode cair no local e ter um incêndio, né? Então, vejam só o transtorno. Então, não soltem balão, certo? As bandeiras, né? Nas bandeiras, antigamente, estavam estampadas as imagens desses três santos, né? De Santo Antônio, São João e São Pedro, né? Que também essas bandeiras, aquelas bandeiras coloridas, né? Elas marcam essa festa, tá? E a fogueira, né? Veja só, o homem, ele descobriu o fogo há muito tempo, né? Ele fazia as fogueiras para poder se aquecer e poder iluminar o ambiente. Mas a fogueira de São João não é para isso não, tá? A fogueira de São João, segundo a tradição, diz que ela serve para espantar os maus espíritos. Mas também tem uma outra história, tá certo? Também tem uma outra teoria de que a fogueira Tem uma outra teoria que diz que a fogueira, né, quando João Batista, né, o mais o comemorado, né, durante esse mês, diz que quando João Batista nasceu, teve o sinal, né, segundo a Bíblia, que foi feita a fogueira para poder indicar que ele tinha nascido. Né, era uma forma de comunicação. Já que antigamente, né, a gente não tinha, né? Naquela época não tinha meios de comunicação. Hoje em dia, se alguém nasce, a gente liga para alguém e diz, mas antigamente não tinha nada disso, né? Também temos os fogos, né? Os fogos vieram da China, né? E os fogos, eles também, né? Tem aqueles estouros, eles representam também o festejo da boa colheita, né? Temos também a quadrilha que nós falamos, né? Que eles comemoram, né, através das danças, essas boas colheitas do milho, né? Então, o que, o que nós vamos fazer, os que vocês vão fazer, é bem fácil, certo? É bem simples. Vocês vão, ó, deixa eu botar mais para cá. Pronto. Vocês vão escolher um símbolo junino, né? Desenhe e pinte um símbolo das festas juninas em seu caderno. Você pode escolher, tem o balão, tem a fogueira, tem a quadrilha, tem as bandeiras, né? Tem os fogos. Então, você vai escolher um desses símbolos, né? Tem o milho, né? As comidas de milho. Então, você vai escolher um desses símbolos, vai desenhar,
né, no seu caderno. Outra coisa, quem não está mandando a atividade, mande pelo aplicativo, tá certo? Então, está aí a atividade, tá? E hoje a gente fica por aqui, certo? Então, aguardo vocês na próxima aula, tá?